E aí, gente, sejam bem-vindos à aula 3 do nosso curso de Java. Essa aula ela vai ser dividida em três partes, então vai ser meio que três aulas sobre o mesmo tema geral. E agora a gente vai estar vendo um pouquinho ali sobre operadores, então a gente vai ver sobre operadores aritméticos, operadores de atribuição e operadores de comparação. São três assuntos assim bem importantes, então acho que essa aula mais do que qualquer uma é extremamente importante. Na verdade, todas são, mas essa é bem importante também. E por isso eu vou fazer aqui com calma, dividir em três partes para ficar mais entendível para vocês. Beleza, vamos lá, sem enrolação. O que são operadores? Operadores basicamente são símbolos que fazem algum tipo de operação. Então a gente tem operadores aritméticos, de atribuição e de comparação. Hoje, nessa primeira parte, a gente vai estar trabalhando aqui com os operadores aritméticos. Então a gente já viu ali print, a gente já viu ali algumas variáveis, enfim, tipos de dados. E agora a gente vai começar a manipular esses dados com os operadores. Então, o operador aritmético ele funciona exatamente para isso. Então, antes de tudo, eu vou criar aqui duas variáveis. Eu vou fazer uma variável, pode ser int A, int B, acho que funciona legal aqui para gente. E eu vou estar fazendo aqui um system print fazendo a soma. Então, eu vou fazer A mais B e aqui a gente vai ter o resultado. Então, a gente tem o nosso print e aqui na frente a gente tem dentro do parênteses uma operação aritmética. Então, a gente tem o A com B. Se eu executar aqui, então eu vou fazer o seguinte: javac release 21 e o 21 aula 03 e daí depois a gente dá um java aula 03. Ele vai executar para a gente, vai compilar e executar. E aqui ele tem a mais b é 30. A gente sabe que o valor de a é 10 e o valor de b é 20. Então o resultado final vai dar 30. O que o operador aritmético fez? Fez uma operação aritmética. Então o a com b, a soma, deu mais. Então a gente tem a subtração, a multiplicação e a divisão, as operações básicas da matemática, né? Então a gente tem aqui a com b dá 30, a menos b dá menos 10, porque 10 menos 20 dá menos 10, a vezes b dá 200 e a dividido por b dá zero. Por quê? Nesse caso, a gente está fazendo uma operação com inteiros. Então, 10 inteiro dividido por 20 daria meio, certo? Então, a gente teria aqui um resultado que seria 0,5. Porém, como é inteiro, e inteiro, ele ignora o resto da divisão e fica apenas o zero. Aqui, e fica apenas o zero porque é o valor aqui inteiro. A parte fracionada ele não fica. Lembra que na aula 2 a gente viu inteiro e double? O inteiro ele só vai fazer operações inteiras. O double, se a gente mudar isso daqui para double, ele vai fazer uma operação. Agora a gente vai tirar isso aqui. Agora sim ele vai dar o resultado inteiro. Então, ó, A dividido por B dá 0,5. Então, para operações aritméticas, quando a gente precisa de uma precisão na vírgula, é interessante usar o double e não o int, porque o int ele vai trabalhar só com os números inteiros. E agora, a gente tem o resto da divisão. O resto da divisão é a operação mais chatinha de entender, mas eu vou rodar aqui para vocês. Porque ela é um pouco fora do usual. O usual a gente tem soma, subtração, multiplicação, divisão. Mas o resto da divisão, ele é uma operação um pouquinho mais detalhada. Como assim? A gente tem 10 e divide por 20. Bom, se eu tenho 10 dividido por 20, eu sei que não vai dar um número inteiro, tanto que dá 0,5. Então, se não vai dar um número inteiro, o que sobra? Sobra metade. Quantas vezes o 20 cabe dentro do 10? Apenas meia vez, ele não cabe mais do que isso. Se ele cabe meia vez, quer dizer que a outra metade dele vai ficar para fora, vai ser o resto. Então, a outra metade, que é o que sobra, o 10, a diferença, é o resto da divisão. Se a gente fizer o resto da divisão com outro número, então eu posso colocar aqui um 10 e daí depois colocar o 3. Então 10 dividido por 3. Bom, quantas vezes o 3 cabe dentro do 10? A gente tem 3, 6, 9. Se eu adicionar mais um 3, ele vai passar do 10, ele vai virar 12. Então, cabendo dentro do 10,
o 3 cabe 3 vezes. Então, 3 vezes 3 dá 9. E o que, que sobra de 9 para 10? Sobra 1. Então, esse vai ser o resto da divisão aqui. Tarará. Então, aqui cabe 3,333 vezes. Só que se a gente pegar só o inteiro, ele cabe 3 vezes. E se a gente pegar o resto, vai ser 1. Se a gente fizer isso com 7, quantas vezes o 3 cabe dentro do 7? Bom, o 3 cabe duas vezes dentro do 7 e sobra 1. Então, ele cabe duas vezes inteira e sobra 1. Então, esse sobra vai ser sempre referente a alguma coisa que vai ser da vírgula. Então, a gente pode extrapolar aqui, colocar... deixa eu pensar no número 11. 3, tá. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 11? Então, vamos lá. 3, 6, 9, 12. Então, ele cabe 3 vezes dentro do 11, que dá 9. De 9 para 11, a gente vai ter 2 de diferença. Então, aqui vai ser 3 vezes em alguma coisa. E vai sobrar 2 no resto da divisão. Então, 3 vezes no inteiro e sobrou 2. Então, o resto da divisão é mais ou menos isso. É uma operação um pouquinho mais difícil ali de pegar, mas a gente vai conseguindo entendendo com o tempo e sempre vai ser uma coisa de prática. Então, para quem não está acostumado com essa parte mais matemática das operações aritméticas, vocês vão entender, enfim, e com o tempo vocês vão entender aonde encaixar e para que utilizar. Por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, que a gente vai fazer a continuação dos operadores. É isso, gente. Até.